Ó, esse vídeo aí, ó, eu botei que o Shadow ganha. É só pra esclarecer, o Vegeta só chega no nível de luz porque o disco alcança a velocidade da luz, foi dito no anime. E se o Vegeta no torneio podendo superar a visão, agora supera a velocidade da luz por estar mais forte, ele não é a coisa mais rápida no mundo. E é isso aí, é exclamação aí, ó. Por que o Vegeta não chega nem perto da velocidade do Shadow? É isso aí. Ele também se teletransporta, né? Então ele poderia simplesmente se teletransportar dentro do Vegeta, explodir a energia, destruir ele. Novo jeito de matar o Vegeta, então é isso aí, galera. E o Vegeta poderia se teletransportar com um golpe de Ki dentro da boca do Shadow, mas o Shadow é tão rápido que antes do golpe ser disparado, o Shadow já esquivou. É isso aí.